Impostos da gasolina. Ministro da Fazenda diz que governo vai recorrer. Aqui na TV vamos falar sobre os últimos fatos da política nacional e regional. Vamos receber Carla Zambelli, líder do movimento nas ruas. E o advogado e professor de Direito, Ilmar Muniz. Acompanhe o Boletim Esportivo com Luciano Luiz. Participe com mensagens pelo Facebook da TV Grande ABC, tudo em tempo real. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho, e o Grande ABC Notícias está começando. Hoje o Grande ABC Notícias recebe Carla Zambelli. Ela é a líder do movimento chamado Nas Ruas. Assim como o MBL, o movimento organizou manifestações populares, normalmente pautadas em ações contra a corrupção e impunidade, e também organizou manifestações contra o governo Dilma. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda. Boa noite aos telespectadores também. É um prazer estar aqui no ABC. Da mesma forma, agradecer a presença aqui do advogado, também professor de Direito, doutor Ilmar Muniz, conosco mais uma vez. Doutor Ilmar, obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Carla, e como começou a sua trajetória e como teve esse início, o movimento chamado Movimento nas Ruas? O Movimento nas Ruas hoje é o movimento mais antigo, na época ele começou em 2011, e na época ele não era um movimento mais ideológico, ele era um movimento contra a corrupção e a impunidade, por conta da Jaqueline Roriz, que na época o mensalão do DEM, ele tinha sido votado em a votação secreta, e por conta disso ela não caiu. Então, nossa primeira pauta foi fim do voto secreto parlamentar. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a votação aberta, que Delcídio do Amaral, Eduardo Cunha caíram, inclusive, por conta disso. Depois a gente começou a trazer outras pautas, ficha limpa, o mensalão, né, o julgamento do mensalão, pedir, e algumas outras pautas como reforma política, reforma tributária, enfim, para poder diminuir a máquina pública, diminuir também a corrupção. Bom, Carla, mas é importante a gente frisar muito isso de início, porque aqui a gente, didaticamente no Grande ABC Notícias, a gente costuma dizer que a gente leva os dois lados, o ponto e o contraponto, para quem está em casa, na telinha, na telona, hoje a audiência aí, Brasil inteiro, a rede social, a internet nos permite isso, mas é importante saber a origem de tudo, até para as pessoas se basearem. Hoje muita gente ouve falar do movimento nas ruas, da Carla Zambelli, e imagina que começou agora, e tudo isso teve uma trajetória, mas a Carla, desde pequena, sempre acompanhou a política, tem gente na família ligado à política. Como é que surgiu esse DNA político? É engraçado a pergunta, Leandro, porque a gente não tem nenhum tipo de ligação política. Meu pai uma vez tentou uma eleição para vereador, foi péssimo, a gente não tinha veia política. Não fui criada dentro da política. Os meus pais, inclusive, não tinham essa questão da ideologia, não me ensinaram o que é direita, o que é esquerda. Eu não sabia de absolutamente nada. Inclusive, eu entrei muito cru, né, no movimento. Eu fui aprendendo à medida que as coisas, o tempo foi passando, eu fui errando, né? Eu errei, por exemplo, de me posicionar algumas vezes de uma forma que hoje eu sou contra, né? Então, assim, a gente muda de opinião também. E eu acho que 2013, por exemplo, eu acho que foi o grande boom, né, das manifestações, e foi importante estar o movimento nas ruas ativo, porque começou aquela questão do pelos 20 centavos, eles começaram a falar de reforma urbana, reforma rural, uma pauta que a gente considera bastante esquerdista, bastante socialista, e que o movimento nas ruas foi assim, primordial para poder trazer a questão de não era pelos 20 centavos, era pelos já bilhões desviados em corrupção. E você vê que em 2013, quando o povo estava nas ruas, o Petrolão estava acontecendo, né? E eles não tiveram nenhum medo de continuar adiante. Então, realmente a gente se sente... essa veia política, ela começou, acho que, de ver o que está acontecendo no nosso país. A gente tem um país maravilhoso, com gente maravilhosa, né? A gente paga uma das maiores taxas tributárias do mundo e não tem os serviços públicos em contrapartida. Exatamente. E qual a sua formação, Carla? Eu sou formada em planejamento estratégico, né? Sou especialista em planejamento estratégico e sou gerente de projetos. Então, e trabalhei até o ano passado nessa função
E mantinha as duas coisas, né? Ou seja, eu tinha a função de gerente de projetos, trabalhei na terceira maior empresa do mundo, na segunda maior empresa do mundo de auditoria e consultoria, mas com tudo que vem acontecendo, eu acabei E o movimento era por ideologia mesmo. Por ideologia, né? Era como se fosse um hobby, uma questão ideológica que mexia comigo. Eu tive meu filho no hospital público, né? Eu tava sem plano de saúde. Qual foi o hospital? Hospital... Mas foi em São Paulo mesmo? Foi em São Paulo, agora me fugiu o nome. Mas uma das coisas, por exemplo, que eu não sabia, né? A gente não sabe de lei, a gente não se informa. O nosso estudante, hoje em dia, ele não entende direito. Talvez até o grande professor aqui ao nosso lado possa explicar melhor. Mas, por exemplo, não me deram o direito de, por o pai não estar presente, de minha mãe ou minha irmã estar presente do meu lado. O parto foi horrível, todas as mulheres passam por isso. Você fez o parto sem ter nenhum acompanhante? Sem ter nenhum acompanhante, sozinha. E ela também não sabia que tinha o direito Tinha o direito, né? E disse que tem o direito, né? E minha mãe e minha irmã do lado de fora, eu sozinha, foram quase 18 horas de parto. Eles deram aquele períneo, que é o corte, sem anestesia, né? Os pontos sem anestesia. E eu conto isso pelo seguinte, quem tem plano de saúde não imagina o que é esse sofrimento. O SUS, né? Então, assim, e foi na época do Lula, quer dizer, foi em 2007, Lula tinha entrado em 2002, então não me venha dizer que o SUS é primeiro mundo, porque enquanto isso ele está indo no Albert Einstein, né? No Sírio-Libanês, etc. Então, assim, eles não sabem o que é SUS. E tudo isso foi uma construção de dizer, poxa, por que eu tenho que trabalhar tanto, tenho que pagar tanto imposto, né? Sou obrigada a ser CLT, não posso decidir se eu quero ou não ser CLT. Tenho que dar esse dinheiro para o governo, mas tem que pagar plano de saúde, tem que pagar seguro do meu carro, seguro da minha casa, né? Não recebe a contrapartida à altura daquilo que a gente... Bom, exatamente. Nós já vamos colocar, falando em direito, o doutor Ilmar na conversa. Só antes, Carla, em relação ao movimento nas ruas. E aí você deu o primeiro passo como? Você reuniu amigos, amigas, pessoas que, assim como você, tiveram origem fruto da indignação daquele momento, com a realidade da cidade, do estado, do país, e se organizaram pelas redes sociais e foram para as ruas. Como é que surgiu tudo isso e como é que houve esse batismo nas ruas? O movimento nas ruas surgiu no Facebook, um evento criado no Facebook, e é engraçadíssimo porque no dia do movimento tinha só minha família de amigos. Os meus amigos mesmo, hoje são amigos do movimento. Eu tenho alguns poucos amigos que eu mantenho na vida que eu já tinha, né, anterior ao movimento, mas eu fiz amigos dentro da política. Fora da política, os meus amigos mesmo me conhecem, me acompanham, até admiram, vão em algumas grandes manifestações, como o 13 do 3 do ano passado, mas não acompanham o dia a dia. Você tem ali uma bolha de pessoas que estão acompanhando política, gostam, mas a grande maioria dos meus amigos são de agora. Nasceu num evento no Facebook, que em pouquíssimos dias tinha mais de 1.000 confirmados, era o 7 de setembro de 2011. A gente rotulou de a independência do Brasil, a nova independência do Brasil em relação à corrupção. E como se tratava do mensalão do DEM, teve uma mistura. Tinha muito petista que entrou nesse movimento, então tinha pessoal da direita, da esquerda, tinha pessoal de centro, não era uma coisa muito ideológica como é hoje, essa polarização. Então tinha gente de todas as idades e tipos de... E aí uma das pessoas, chamado Marcel, que é um dos fundadores, deu o nome de Nas Ruas. Era para ser Vem Pra Rua, e é engraçado porque depois surgiu o movimento Vem Pra Rua, mas a gente achou assim, não vamos chamar, não, vamos estar nas ruas, né, o tempo todo, independente de não estar fisicamente, mas a gente ter essa conotação da manifestação de rua mesmo, e essa indignação, independente de estar presente nas ruas ou não. Então a rede social para vocês é bastante importante, muito, né? Importante. Nasceu das redes sociais, mas acaba e através dela é que levam todas as pessoas às ruas. E naquela época não tinha WhatsApp, então era só Facebook, né? Eu acho que ainda estava acabando o Orkut, se não me engano. Então, você tinha uma participação de rede social importante, a adesão não era tão grande, então a primeira manifestação na Paulista tinha umas 600 pessoas. O pico nosso de manifestação do movimento nas ruas foi dia 21 do 3, 21 de abril, desculpa, 21 de 4 de 2012, né, quase um ano depois, que foi um julgamento SOS-STF, vamos julgar urgentemente o mensalão porque ele estava prescrevendo. E tinham 20 mil pessoas na Paulista que a gente achou que era o máximo, né, aquele número era fantástico até. Então, o pico das manifestações dia 13 do 3 do ano passado, que passou de 2 milhões. Ô Carla, e quando você começou a participar dessas manifestações, você sentiu algum tipo de preconceito ou discriminação onde você trabalhava por conta disso?
Naquela época, em 2011, eu estava fazendo um projeto muito bom. O dono da empresa eu fiquei 2 anos nesse projeto, o dono da empresa era esquerdista. E o meu mentor, conselheiro de toda a vida, é o Dr. Ives Gandra Martins, que é um direitista conhecido. E o Dr. Ives, ele dizia assim, o Fragata, né, o Dr. Fragata, que era meu chefe, dizia: eu até gosto do seu movimento, mas ele é muito direitoso, porque ele era esquerdista. Hoje eu acho que ele está um pouco centrista, já passou um pouco para o centro, porque ele era muito defensor do Lula, e realmente quem defendeu muito o Lula naquela época, hoje está muito chateado, muito magoado com tudo que vem acontecendo. Mas não existia uma discriminação, existia meio que deixa eu te ignorar, sabe? Eu não quero falar de política não é importante, o meu dia a dia não é política. Então falava-se muito mais em futebol, muito mais em viagem, cinema, etc. E você falar de política era boring, era chato, era clichê, era até meio louco, assim. Hoje você chega num bar e fala de política, você chega num bar, no elevador, em qualquer outro lugar, as pessoas estão falando de política. Aliás, eu sempre fui muito rotulado por conta disso. Ih, lá vem o Leandro Chato falar de política. Aí eu dizia, bom, a gente tem que definir e diferenciar o que é política do ponto de vista de gestão e transformação das vidas da pessoa em relação à eleição, a partido. Nunca fizemos nenhum tipo de apologia partidária, e sim apologia à política. Por isso, aqui a gente fez várias críticas quando, por exemplo, o prefeito João Dória se elege e fala que ele é apolítico. Todo mundo faz política quando sai de casa. E aí você veio aqui, a gente dá esse exemplo rotineiramente. Ok, então você é apolítico? Então me fala uma decisão do dia a dia da sua vida que direto ou indiretamente não passou pela política. Com certeza. O limite de velocidade da rua, o preço do quilo do tomate na feira, o preço do quilo do arroz no supermercado, o valor da mensalidade da escola da sua filha, a decisão de você estudar numa escola pública ou numa escola privada, tudo passa por uma questão política. Ou você acompanha, ou você vai ser sempre subordinado àqueles que vão decidir por você. Você está dando a chave, o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país para alguém. E é importante, Carla, por conta disso, colocar o doutor Ilmar na nossa conversa. Tão importante quanto a discussão política, doutor Ilmar, é essa questão do direito. E a gente fala que a Carla deu um exemplo brilhante e muitas pessoas passaram por isso. Ah, eu não sabia que era meu direito. Por que essa fala é tão recorrente no Brasil? Aí eu vou aqui ser simplista na avaliação. Tem pouca Constituição nas ruas para as pessoas ou falta base teórica nas escolas, pelo menos do básico do nosso livro sagrado da Constituição? Exatamente, Leandro. O que eu percebo como professor de faculdade, Carla, Leandro e Amanda, é que o nosso ensino básico das coisas já está afastando as pessoas até do conhecimento, da própria educação como um todo. Então imagina que o aluno não se interessa pela história do Brasil, não se interessa pela história dos nossos políticos, não se interessa, na verdade, por como estamos chegando nessa situação. Por exemplo, 1549, a construção de Salvador, já teve tanta coisa de corrupção e ninguém nem sabe se discutir. Então quando se chega ao direito, que é um termo muito rebuscado, que é uns termos complicados de se entender, afasta de fato as pessoas de quererem entender melhor, porque fala, é juridiquês, é difícil de entender, deixa pra lá, qualquer coisa eu contrato um advogado, e não é bem por aí, que é justamente o fato das pessoas se afastarem do direito, não conhecerem o direito, que justamente permite que pessoas que conhecem manipular a situação como manipula hoje. Doutora Ilmar, eu também tenho uma pergunta, na situação específica da Carla, do ponto de vista do direito, é permitido, hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, você participa de uma manifestação, você é visto, hoje em dia não tem muito como se esconder, principalmente a Carla, que é uma pessoa pública. Ela volta ao trabalho dela, ela pode ser apontada ou sofrer qualquer tipo de comentário no trabalho dela por alguma coisa, por participar de manifestações ou por ter uma posição política? Não, jamais. Na verdade, o direito repara muito bem isso com assédio moral, a questão indenizatória. Mas o direito e a realidade são afastadas, Amanda. Infelizmente, o que acontece na vida prática é, como determinadas pessoas têm um lado, têm a prática de ser partidário, acabam entendendo uma ideologia como sendo contrária à pessoa. Isso e não discussão de ideias. Ainda, né? Exatamente. Porque você não perde o emprego por falar que é corintiano ou palmeirense, mas você perde o emprego por falar que é petista ou tucano ou popular socialista e por aí vai. Infelizmente.
seguinte, Leandro, enquanto nós não entendemos que estamos discutindo no mundo das ideias e não das pessoas, né, Carla, que não é a Carla em si, ela está falando de uma situação que todos nós estamos sofrendo, e essa discussão é muito rasa de falar que é direita, que é esquerda, que é isso, não, hoje está se discutindo um imposto que vai ter acesso à situação da nossa gasolina, do nosso pão, do nosso dia a dia. Então, se discutir política, como o Leandro sempre fala, não é discutir o político, mas discutir a situação que nós estamos vivendo. E, Carla, você é filiada a algum partido político? Não, Amanda, eu nunca me filiei a nenhum partido. Me filiaram a um partido chamado PEN, há um tempo atrás. Mas como assim me filiaram? Me filiaram... Explica melhor essa história. Eles queriam provavelmente eles queriam que eu participasse da eleição de vereadora no ano passado, e me filiaram, eu descobri pelas redes sociais. Em São Paulo? Em São Paulo. Na verdade, a gente está levantando, está com o inquérito policial aberto para descobrir como foi que eu fui filiada sem a minha própria vontade. E como é que você descobriu? Inimigos políticos colocaram na rede social que eu era afiliada para tentar me desmoralizar, né? Até, inclusive, eu pedi para abrir o inquérito policial, porque pode ser que algum inimigo meu tenha me filiado para me desmoralizar. Então, nunca fui filiada, nunca participei de nenhuma eleição, mas também não vejo isso como um tabu, eu até incentivo muitas pessoas. Essa questão que o Leandro falou é interessantíssima, porque ninguém é apolítico, é muito difícil você ser apolítico. Você atravessa a rua, você já é político. Então, você pode ser apartidário, o nosso movimento é apartidário, ou você pode ser suprapartidário, ou seja, você abarcar vários partidos, enfim. O nosso movimento é apartidário, mas ele tem uma definição ideológica muito... Demoramos 6 anos para saber o que a gente queria, né? No começo eu não sabia o que era direita e esquerda. Eu achava que o governo tinha de prover serviços públicos. Hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Eu acho que o governo tem que prover alguns serviços para que então a gente tem a condição de escolher pela iniciativa privada como fazer. Mas é um processo, não dá para simplesmente dizer de hoje para amanhã eu vou privatizar tudo. Não, isso é um processo que vem acontecendo ao longo dos anos. O aumento de impostos, por exemplo, na verdade ele vem porque a nossa máquina pública está muito inchada, né? Então precisa de repente aumentar o imposto, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, porque tem a lei orçamentária que já foi votada ano passado, e precisa de repente aumentar o imposto. Por que não diminuir a máquina pública? E essa sempre a nossa postura, vamos diminuir a máquina pública. Doutor Ilmar, como assim me filiaram? Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Como é que... Sim, como assim? Não é o primeiro caso que eu tenho conhecimento, viu, Amanda? Infelizmente, na corrida política, os adversários tentam de tudo, né, Carla? Infelizmente, eles fazem de tudo para que possa denegrir a imagem de uma pessoa. E simplesmente vão lá na internet, preenchem aqueles dados, e os partidos políticos, por falta de atenção ou até mesmo por maldade... E é fácil assim, filiar uma pessoa? Sim, vai lá na internet... Se eu entrar lá, filiar o doutor Ilmar no meu partido, tá filiado. Precisaria depois de uma assinatura, de um reconhecimento. A questão é que os partidos não vão atrás para ver se realmente essa assinatura é da pessoa ou não. E isso acarreta ter partidos aí com milhares de assinaturas que hoje deveriam ser investigadas se conseguiram realmente para se tornar até partido. Porque essa assinatura realmente é real daquela pessoa. Aquela assinatura que a pessoa tem colocado ali, aqueles dados são reais. Isso é pouco investigado, né? Então isso é tomar muito cuidado. Acho que todo mundo deveria entrar no site do TSE e dar uma pesquisada. Até dar uma olhada lá agora, porque é preocupante, né? Eu nunca tinha ouvido uma história parecida que me filiaram a um partido X. Amanda, você sabe que uma vez eu recebi um e-mail do Partido dos Trabalhadores, prezado filiado. Companheiro. Meu Deus do céu, eu corri no TSE para ver se tinha me filiado, porque eu achei que tinha sido isso, foi muito tempo atrás, foi em 2012, e não estava afiliada, fiquei tranquila. Mas dessa vez eu me preocupei e soube pelas redes sociais já com um ataque que, inclusive, até hoje, às vezes me atacam, dizendo, você tem pretensões partidárias. Eu digo, se mais pessoas do bem tivessem pretensões partidárias, seria muito bom. O problema é que hoje o político é sinônimo de sem vergonha, de ladrão, de corrupto, e a gente só vai mudar essa realidade quando pessoas de bem, de verdade, ocuparem esses espaços, porque o poder, ele não deixa vácuo. Então, os 513 cargos que estão lá, eles não vão ficar vagos. Vai entrar alguém de 2018. E são preenchidos legitimamente pelo voto do cidadão que livremente vai às urnas e vota em quem ele quiser. Urnas não tão confiáveis assim. Nós vamos tocar nesse assunto. Mas antes disso, até só para a gente complementar aqui, quero mais uma vez agradecer o comentário, a participação, os inúmeros
internautas aqui conosco, telespectadores. Não vou nominar aqui porque, graças a Deus, muita gente, obrigado pela audiência, pela confiança no trabalho e, claro, por discutir política. O pessoal, por exemplo, poderia estar agora assistindo a novela e o pessoal abrir mão de assistir a novela para discutir a política, que aí não é ficção, é vida real e realmente muda a vida das pessoas. Carla, qual a diferença do Nas Ruas pro Vem Pras Ruas e pro MBL? Eu acho que a grande diferença está um pouco na ideologia, né? Na época do impeachment, era muito fácil afunilar tudo isso. Então, existia uma pauta única, que era muito simples, fora Dilma e etc., e que a gente achava naquela época era difícil. E depois que houve o impeachment, então alguns movimentos passaram a se posicionar como gostariam, né? Então, por exemplo, o Vem Pra Rua está se posicionando como fora Temer, né? O MBL e o Nas Ruas hoje estão um pouco mais andando de forma paralela, digamos. A gente tem bastante pautas parecidas. O Nas Ruas foi um pouco, tirou o pé do acelerador com relação a tudo isso que veio à tona com relação ao Temer. A gente tem criticado o governo, mas é o tal negócio. De 2011 a 2015, nós criticávamos o PT, mas não entrávamos com impeachment. O primeiro pedido de impeachment do Brasil foi o nosso, que foi feito, inclusive, com relação à Passadina, nem era pela das fiscais. A gente baseou o nosso pedido com relação à culpa que Dilma teve sobre Passadina. Então, nós passamos 4 anos criticando o governo do PT sem pedir o impeachment. Da mesma forma, a gente está fazendo agora. A gente acha que ainda não é o momento. As eleições estão bem próximas, né? E acreditamos que temos que criticar, sim, mas com uma certa responsabilidade. Até por conta do que a gente tem no Congresso, né? Quem vem adiante depois de uma possível queda do Temer. E você pretende disputar um cargo eletivo agora em 2018? Amanda, tenho comentado bastante eu fiz umas lives há umas 3 semanas atrás, porque muita gente fica, Carla Zambelli 2018 e tal, e aí eu fiz uma live para os meus seguidores, né, os seguidores do Nas Ruas, que nos acompanham, e pedi, por favor, você que é nosso seguidor, manda um e-mail para mim, dei o meu e-mail, e falei, você que é de São Paulo, nosso seguidor, o que você acharia disso? Se você não for de São Paulo, dê também sua opinião, porque a gente não quer ficar conhecido como oportunistas. Uhum. Até porque ninguém fica 7 anos na política para se candidatar a um cargo que eu vou ganhar menos, talvez, do que eu ganharia se eu tivesse continuado minha carreira. Eu tinha uma carreira excelente, tenho um currículo brilhante, já fui para fora do país, sei falar outros idiomas. Eu não preciso me candidatar. Agora eu estou sem emprego por uma questão de excesso de exposição. Mas eu tenho o passaporte italiano, se eu quiser ir embora do Brasil, etc. E eu expus tudo isso para os meus... as pessoas estavam ao vivo ali, e a gente recebeu uma série de 1000 e-mails. Dos 1000 e-mails, 2 pessoas se opuseram à nossa candidatura. O restante, todo mundo deu muito apoio. Então, você vê que as pessoas estão carentes e querem. Hoje eu posso te dizer que existe 95% a 97% de chance de eu me candidatar, sim. Né? Tudo vai depender da reforma política, das urnas eletrônicas, do apoio dos seguidores, e pode ser que aconteça esses 5%, sim, que eu possa não me candidatar. Se a nossa associação der certo, se der tudo certo, eu estou tirando meu registro de jornalista, de repente eu vou para outro lado. Não, você vem para cá, então. Você já está até afiliada. Você já é até afiliada, Carla. Né? Então vem para cá. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, influenciar pessoas. Eu acho que tudo que a gente podia fazer do lado de cá, do lado de fora, foi feito. Eu acho que a gente tem que continuar influenciando pessoas. Vamos supor que eu me candidate e entre. Eu vou continuar fazendo assim, essa coisa dos vídeos, que vou querer participar de discussões políticas, porque eu acho que é isso que enriquece as pessoas. O Dr. Ilmar falou uma coisa muito importante, que é falta conhecimento. Esse juridiquês está muito forte, e eu tento fazer meus vídeos sempre numa linguagem muito simples, explicando para as pessoas como é que estão os processos. E agora o termo está mais bonito, não é mais juridiquês, é judicialização. Todo mundo, né? Judicialização da política, é judicialização do futebol, e, enfim, como coisa que a própria política não provoca o judiciário e o sistema brasileiro. Aí mas enfim, as pessoas, né? Pois mas isso dá um outro debate aqui. 2 questões aqui de imediato, Carla. Aliás, muita gente aqui, mais uma vez, obrigado. Antes da gente entrar no tema das urnas aqui, da confiabilidade dos equipamentos que protagonizam aqui o nosso sistema eleitoral. Primeiro, a Carla é apartidária, mas não é apolítica, até então não escolheu um partido. Mas qual a sua ideologia? Qual o seu campo político que mais se assemelha àquilo que a Carla pensa para o Brasil e para o estado de São Paulo? Que boa pergunta, Leandro. Eu sou direita conservadora, né?
acredito no comunitarismo. Hoje no Brasil a gente gasta 40% do PIB para manter 10% da população mais carente. Nos Estados Unidos gasta-se 2% do PIB para manter esses mesmos 10%. Isso por quê? Porque nos países de primeiro mundo nós temos um comunitarismo acontecendo. Então, o mais rico paga a escola do mais pobre, paga a saúde do mais pobre. E isso, ou seja, você tem menos Estado. Hoje no Brasil nós temos 5.500 municípios, somente 500 conseguem se autopagar, então nós teríamos que ter menos câmaras de vereadores. Tem muita cidade pequenininha que não tem necessidade nenhuma de ter prefeito, de ter vereador. Tem estados que de repente uma Assembleia Legislativa não podia diminuir o número da Assembleia, de deputados. A Câmara de Deputados e o Senado tem que diminuir o tamanho, tem que diminuir o tamanho dos privilégios, tem que diminuir os privilégios dos servidores públicos, principalmente o Ministério Público e Judiciário. Então a gente acredita em menos Estado, né, menos interferência do Estado na vida das pessoas. A gente respeita muito a individualidade das pessoas. Mas com o atual sistema em vigor, se não mudar nada para a eleição do ano que vem da regra do jogo, a Carla saindo daqui, indo para o lado de lá, Carla deputada, o que você faria diferente? Eu descentralizaria o poder. Eu lutaria pelo ou parlamentarismo, algum tipo de parlamentarismo, ou então o federalismo pleno. Que abriria mão de parte dos assessores? Abriria mão de parte dos assessores, abriria mão enfim, regalias que eles têm. Eu acho que não tem necessidade de tudo isso. É lógico que a gente precisa de um advogado, eu não sou advogada. Inclusive, penso em começar a fazer direito para começar a entender melhor tudo isso. Apesar de que já estou estudando tanto que estou quase já conseguindo, acho que já pelo menos é bacharel. Passaria mais fácil como bacharel. Não, eu acho assim, falta qualidade no nosso ensino hoje, né? Tanto no direito, haja vista a quantidade de pessoas que conseguem passar na prova da OAB. Então, eu tenho a humildade de assumir que eu sei muito pouco, mas eu acho que a gente tem que estudar muito mais. Então, eu lutaria por isso. Parlamentarismo, eu acho que a gente tem que ter. Se continuar no presidencialismo, que não seja de coalizão como é hoje, a gente tem que ter uma diferença. Acho que o telespectador tem que começar uma coisa principal que mudou a minha vida, que foi um divisor de águas, é começar a entender a diferença entre governo e Estado. Governo é uma coisa, é transitório, de 4 em 4 anos muda, e Estado é outra coisa. A formação do Estado é o judiciário, a segurança, as forças armadas e a diplomacia. E isso é importante que seja perene, que seja a nossa Constituição, isso tem que ser estável. E governo é transitório. O erro do PT foi transformar políticas públicas, por exemplo, sociais, como o Bolsa Família, que foi criada inclusive pelo anterior, que também socialista, FHC, em políticas de Estado. Não tem problema uma cota, por exemplo, apesar de que eu não concordo com a cota racial, eu acho que teria que ser uma cota social, uma cota de 4, 5 anos, 8 anos, enfim. Vamos melhorar a educação, vamos dar cota para quem hoje não consegue ascender à faculdade pública. Mas isso tem que ser transitório, isso não pode ser perene, isso não pode ser uma política de Estado, tem que ser uma política de governo. Então, eu acho que o telespectador ele tem que começar a entender um pouco mais isso, e eu faria isso se eu fosse deputada, assim, de começar a descentralizar poder, diminuir a máquina estatal e bater no Ministério Público e no Judiciário nessas questões dos tetos. Todos eles passam dos tetos, todos eles têm 60 dias de férias. É um absurdo tudo isso, né? Diminuir o tempo de férias, diminuir privilégio e ficar um pouco mais justa a coisa. É possível isso, doutor Ilmar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Até mesmo porque não é uma situação que vai precisar mudar a Constituição, já está. Né? Grande parte da situação, que nem o judiciário, que ultrapassa o teto constitucional. Hoje nós estamos falando de desembargadores, por exemplo, no Rio de Janeiro, que recebem R$200 mil por mês, enquanto alguns outros servidores, como o professor, está 6 meses sem receber. Então isso, na verdade, é escrachar com a população, escrachar com o nosso povo brasileiro que tanto trabalha, tanto tem impostos para pagar essas regalias. O doutor Ilmar também tem uma veia política, né, doutor Ilmar? O senhor pretende sair também em 2018 e qual o seu posicionamento? Então, na verdade, hoje eu já faço parte de um partido político, né? Hoje eu coordeno aqui no Grande ABC o PROS, com um movimento na minha cabeça de que nós temos que ter pessoas que são fora da política para dentro da política, profissionais. Nós temos hoje no meu grupo advogado, professor, delegado, juiz, médicos, porque eu tenho a sensação de que enquanto nós não mudarmos esse pensamento que pessoa do bem tem que entrar para a política, nós não vamos mudar. Hoje meu posicionamento é mais central, né? Hoje eu tenho um posicionamento mais visado para a situação de avaliar os dois lados, porque
porque nós temos políticas interessantes que foram feitas no passado e poderiam ser repetidas e consertadas em alguns pontos. Mas principalmente quanto à questão do judiciário por ser advogado, hoje era uma situação que eu gostaria que mudasse, muito mesmo. Quero citar aqui a participação em especial, falei que não ia nominar, mas nesse caso eu preciso dar o crédito porque vai contribuir muito com esse debate aqui. O Geraldo Gasparotto, obrigado pela participação, Geraldo. Ele fala nessa questão, já entrando da urna eletrônica, mas antes mesmo de falar propriamente das mudanças na urna, no equipamento, ele fala o seguinte, e faz citação aqui a um dos programas que eu considero de maior credibilidade na televisão hoje, o Roda Viva, toda segunda na TV Cultura. E ele falou o seguinte, Leandro, na última segunda teve um cientista político que foi entrevistado, e aliás foi no programa de ontem, apenas 37 dos 513 deputados federais eleitos no Brasil estão lá com votos próprios. O resto é tudo do bendito quociente eleitoral. Ou seja, a divisão do número de eleitores pelo número de cadeiras, você chega num número, 100 mil. O partido ou a coligação que atinge aquele número vai obtendo o número de cadeiras. Então não adianta nada eu ser o mais votado com 99 mil se o meu partido ou coligação não atingiu esse quociente eleitoral. Para quem é do ABC, nós tivemos, por exemplo, em 2008, aqui, cara, o candidato a vereador mais votado das 7 cidades do ABC, o Luiz Zacarias, hoje vice-prefeito de Santo André, e não conseguiu ser eleito porque não atingiu o quociente eleitoral. Isso precisa ser mudado e outra, há clima para mudar e há tempo hábil, tendo em vista que as regras devem ser alteradas, se forem, até um ano antes da eleição? Eu acho que tem que alterar sim, mas eu não confio nesse Congresso para alteração. Eu acho que qualquer reforma política que saia deste Congresso vai ser um texto que vai auto-beneficiá-los. Eles jamais fariam algo para poder beneficiar a população e poder principalmente promover uma renovação. Eles vão ou aprovar o distritão, né, que são os mais bem votados do Estado, ou seja, que vão acabar sendo os que têm poder na máquina pública, ou então eles vão votar, pior ainda, o lista fechada, que é um copiar e colar do que está lá, tirando os bons. O que seria o lista fechada? Você vota no partido e o partido escolhe quem entra. É lógico que alguns poucos partidos menores e que têm, de repente, uma política melhor, né, ou então não tem casos de corrupção, a gente pode ter um ou outro bom ali dentro. Mas os partidos menores não vão ter dinheiro para poder conseguir fazer... o fundo partidário, por exemplo, que eles querem subir para 3,5 bilhões de reais. Eu acho que qualquer coisa que venha desse governo de agora, inclusive na reforma política que eles querem colocar, a emenda Lula, né, que já se nomeou assim, Vicente Cândido, quer colocar que se houver algum condenado em segunda instância, que seria o ficha suja, mas se esse condenado for condenado até 8 meses antes da votação, que ele não fica ficha suja. Quer dizer, nós teríamos um condenado em segunda instância, preso, que sairia da prisão para participar da eleição. Então, nada que venha deste Congresso eu apoio. Eu acho sim que a gente tem que fazer uma reforma política, mas eu principalmente, o meu foco continuo com as mesmas regras e foco no voto impresso. Carla, e falando um pouquinho sobre a participação das mulheres na política, por que tem tão poucas mulheres na política atualmente? Eu já pensei bastante sobre isso, Amanda. E primeiro que eu não concordo com cota para mulher. Tá? Essa coisa de tem que ter 30% de candidatas mulheres, eu acho que eles se forçam a barra. Eu acho que tem que ir quem quer ir, pronto. Não vejo diferença entre homens e mulheres nesse sentido. Até brinco que quando eu era gerente de projetos, eu era a única mulher para 70 homens e nunca fiz diferença nenhuma sobre isso. Eu acho que a mulher não tem que se vitimizar, porque eu sou mulher, então eu tenho que entrar, né? Não existe isso. A mulher não está na política porque a mulher não entra, porque a mulher não está afim, porque não sente na entranha. Política, até pouco tempo atrás, era para homens. Porque era tudo muito sujo. Então, essa depuração que a gente foi vendo no Brasil nos últimos anos, eu acho que no próximo ano a gente vai começar a ter. Eu cito um exemplo seguinte. Quando eu tinha 17 anos, eu participei de uma propaganda, eu era atriz, ou tentava ser pelo menos, e eu participei de uma propaganda da Polícia Militar. Porque na Polícia Militar, só 2% das mulheres é que se candidatavam às vagas para ser policial militar. Eles me chamaram para fazer uma propaganda, então fiz eu junto com um rapaz, e naquele ano a gente teve mais mulheres do que homens participando, porque a mulher civil falou, eu me vesti de polícia, com 17 anos eu tinha cara de 25, sempre pareci mais velha, então as mulheres
participaram. Então, eu acho que é falta de exemplos. Você olha lá, você vê quem? Jandira Fegali, Vanessa Graziotin, a Gleisi Hoffmann, são os que mais se destacam. Agora começou a se destacar a Ana Amélia, né? Janaína Pascoal no impeachment. Então, você começa a ter novos... Joyce Hasselman como jornalista, eu, Bia Kicis. Então, você começa a ver pessoas participando da política de forma limpa, dando a cara para bater, e eu acho que gerando uma certa sensação de confiança das pessoas. Isso é que até numericamente é complicado de entender, né? A não ser que a gente faça essa leitura sociológica, antropológica, para tentar... Mas, por exemplo, hoje, no censo do IBGE, nós temos muito mais mulheres no Brasil do que homens. Aí você faz o recorte da política. Ontem a gente falava aqui com a deputada federal Renata Abreu. 513 deputados, não temos 10% de mulheres. As mulheres não chegam a 50% no nosso Congresso Nacional, isso falando só de deputadas. Nas câmaras municipais nem se fala. Aqui em São Caetano, onde está a TV Grande ABC, 19 vereadores, uma cadeira ocupada por mulheres. São Bernardo de 28, 2 por mulheres. E assim por diante. Também, né? Santo André, 2 entre 21. Aí sempre fica naquela história, né? Ribeirão nenhuma. Pois é. As mulheres não participam porque a política é machista e não tem espaço, ou as mulheres não participam porque as mulheres não se identificam com a forma de fazer política? Elas que não se identificam. E outra coisa também, a mulher, querendo ou não, pode me chamar de machista ou não, mas a mulher tem um papel primordial na educação dos filhos. E eu mesma penso, se eu me candidatar, por exemplo, e conseguir ir para Brasília, você tem que passar lá de terça a quinta, né? E você atende os seus eleitorados, o seu eleitor às segundas e sextas. Você fica na sua base eleitoral. Você fica na sua base eleitoral de sexta até segunda-feira. Então você ficaria com o seu filho, teoricamente, 4 dias por semana, e os outros 3 você dedica à política. Você também é mãe? Eu sou mãe, eu tenho um filho de 9 anos. Ele, por exemplo, me incentiva. Mas eu tenho vídeos diversos dele, eu filmava ele sem querer, ele dizendo: mãe, por favor, larga esse celular, não aguento mais ouvir falar de política. O dia que o Lula foi preso coercitivamente, o João saiu feliz da vida da escola, dizendo: graças a Deus minha mãe não vai largar a política agora, porque ele achava... a condução coercitiva. A condução coercitiva. Então, ele achava que ia ser preso para sempre, enfim. Criança não entende muito bem disso. Ele achava também que o fato do Lula ser preso, eu pararia de fazer o que eu estou fazendo. Muito pelo contrário, né? O Lula é um dos grandes, na minha opinião, ele é o maior corrupto, mas ele é um dos diversos corruptos que a gente tem. A grande maioria dos nossos políticos hoje, tanto na esfera municipal, estadual e federal, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, há corrupção. Há corrupção e isso não tem como negar. Haja vista os poucos exemplos aí que a gente tem, por exemplo, Moro, Bretas e Vanlisney, que são 3 juízes no Brasil inteiro, que a gente vê se mexer. A grande maioria está ali recebendo super salários e trabalhando muito pouco ou ainda vendendo sentença. Doutor Ilmar, a sua opinião sobre a participação das mulheres na política? Olha, eu tenho muito a agradecer ao Rogério Garcia, que é o coordenador ao qual vocês conhecem, porque ele tem falado uma coisa muito importante: mulher não tem que ser só números num partido. A mulher, ela tem decisão muito importante para a nossa sociedade, porque ela entende certas situações que nós homens não conseguiríamos. Ela passa por certas realidades que nós homens no emprego, no trabalho, jamais passaríamos, como, por exemplo, ser mãe, participar da educação dos filhos de forma mais presente. Então, hoje, dentro de pequenos partidos, essa grande realidade, as mulheres estão tendo muito mais voz. Justamente porque as mulheres estão se identificando com redes sociais que estão crescendo, como é o caso da Carla. Hoje eu estava numa reunião com um grupo de mulheres e todas citaram o fato de eu estar aqui hoje e estar a Carla presente. Justamente porque se identificaram, porque é mãe, porque é mulher, porque é uma trabalhadora e porque justamente vai estar aí desenvolvendo um papel político. Então, enquanto nós não tivermos essa figura da mulher, não como a mulher do político que o representa porque ele não pode, porque está impeachment, está com situação criminal sobre ele. Não. A mulher que ela, por si só, é à frente da política. Então, hoje nós estamos tendo mulheres brilhantes vindo para o setor público, para o setor político, para justamente mudar a nossa sociedade. Carla, e a gente vai tocar aqui no assunto a respeito das urnas ainda. Mas falou do judiciário, citou Sérgio Moro, enfim, mas tem a questão do trabalho do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e sei de todo o embate até judicial que acontece entre vocês dois. Qual a sua opinião a respeito do trabalho do Janot? Eu acho que o trabalho dele é super parcial, né? Eu posso ser, por exemplo, ter uma ideologia de direita. Um procurador não pode. E mesmo tendo uma ideologia de direita, se tiver um deputado, ou enfim, um parlamentar, ou quem quer que seja de direita corrupto, eu vou atacar.
Ou ele pode ter ideologia, mas não materializá-la na condução do trabalho exatamente. dele. Eu acho que o problema dele nem é ideologia, tá? Eu acredito que ele vai além da ideologia. Mas, assim, você nota uma investigação seletiva. Na época da Dilma, por exemplo, do impeachment da Dilma, foram 2 anos de embates, né? Desde a primeira manifestação até a saída dela. Quase 2 anos. Ele não ofereceu nenhuma denúncia contra ela. Na obstrução da justiça, por exemplo, de querer colocar o Lula como ministro, na questão de Passadina. Enfim, Dilma cometeu diversos ali erros que poderiam ser considerados ou até sido denunciados por Janot. E Janot só denunciou quem? Cunha, que era a única pessoa que tinha condição de colocar o impeachment da Dilma, porque nenhum outro parlamentar tinha a articulação política que o Cunha tinha, né? E as cartas na manga que o Cunha tinha. Os conchavos que o Cunha tinha. Que ele tinha e que vai ser provado agora na delação dele. Então, assim, ninguém tinha. E ele foi e delatou, assim, investigou, enfim, tentou investigar o Cunha. Agora, quem que você vê? Você vê Renan Calheiros, Gleisi Hoffmann, Aécio Neves. O que aconteceu com o Aécio Neves, dele voltar para o Senado e ele não ter feito uma contrapartida. Eu sinceramente não entendo se há até a possibilidade. Mas no momento que o Marco Aurélio Mello disse, não, ele vai voltar para o Senado, ele tinha que ter feito um escarcéu. Não, tudo bem, Aécio Neves. Então, por que essa diferença? Se ele tivesse não denunciado Dilma e não denunciado Temer, ok. Mas não denunciar Dilma, com a quantidade de coisas que ela fez, denunciar Temer tão rapidamente, por que essa diferença de timing, né, de escolha, enfim, eu não confio no Rodrigo Janot. Eu, inclusive, foi uma ação, eu gerei uma ação de fazer o boneco dele. Ele teve a reação de me denunciar para a Polícia Federal como grave ameaça à ordem pública. Está no direito dele, apesar de ser uma charge em 3D, né? É uma charge que qualquer pessoa poderia fazer. Ele te denunciou porque você fez um boneco dele? Fiz um boneco dele e do Lewandowski, que foi uma denúncia dupla na Polícia Federal. Eles estão me investigando por ser uma grave ameaça à ordem pública. Você sabe que o Lewandowski começou aqui no ABC, né? São Bernardo do Campo, governo da década de 80 em São Bernardo do Campo, Aron Galante, Companhia Limitada. Ele foi secretário de Assuntos Jurídicos em São Bernardo do Campo. Lewandowski é outro, que ele deve valer muito pouco, né? Aliás, o pessoal do Swiss Park conhece muito a família Lewandowski. Conhece. E Lewandowski deve muitos favores, né, à família do Lula. Então, inclusive, é outro escárnio. Essas indicações políticas do STF, as indicações políticas... Ainda que tenha uma lista tríplice, acho que foi a única coisa boa que o Lula fez foi a lista tríplice, mas mesmo assim, é uma lista tríplice que eu fico um pouco desconfiada, porque as escolhas para o MPF são feitas a partir do procurador indicado pelo presidente, e na época do Lula nós tivemos um procurador chamado Cláudio Fonteles, que ele colocou muita gente do Lula dentro do Ministério Público Federal. Então hoje você tem, por exemplo, a lista tríplice que foi escolhida na época do Janot, foi o Janot, a Ela Ieco, que foi aquela que fez o Fora Temer lá em Portugal, foi exonerada, e a procuradora Débora Duprá, que disse claramente numa entrevista de TV que a criança não pertence à mãe, pertence ao Estado. Então, assim, que você vê claramente que elas os três são de esquerda. Né? E são declaradamente, não tem problema você ser, mas você não deixar isso afetar seu trabalho, né? Como deputada federal, uma pessoa pode ir lá e dizer, eu tenho que defender essas pautas, eu tenho que ser parcial no sentido da ideologia, né? Eu tenho que ter uma ideologia firme e dizer, eu sou assim, e você vai votar nesta pessoa, né, que vai lutar por estes temas. Agora, o Ministério Público e o Judiciário, não, eles não podem. A Raquel Dodge vai fazer diferente? Olha, eu não ponho meu dedinho mindinho no fogo por ninguém, só pela minha mãe. Mas, assim, eu tenho escutado muito bem falar dela. Eu acho que ela vai ser mais enérgica. Aliás, ela foi escolhida pelo Temer justamente por ter uma conduta completamente diferenciada e até opositora a Rodrigo Janot. Exatamente. O Janot tinha um preferido, que ainda bem que não foi escolhido. Eu acho que vai mudar. Da família Dino. Exatamente. Eu acredito que ela vai fazer um trabalho bacana. Eu acho que ela vai tentar poupar o Temer, tá? Até o final do governo dele, mas é o que eu costumo dizer, eu quero que Temer seja investigado. Eu acho que apesar de eu não ter aderido ao Fora Temer, eu acho que ele tem que ser investigado. Se tiver culpa, eu quero que ele seja preso dia 1º de janeiro de 2019, mas eu acho que o nosso país não merece passar por uma troca de presidentes tão rápida assim. Eu acho que a Dodge vai fazer um bom trabalho. Doutor Ilmar, a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro foi acertada? Olha, acredito de forma complexa se colocar esse assunto, porque por
tudo que eu li na sentença e não dos autos, entendo que o Moro acertou. Deu as mais de 200 páginas? Li. Fiz o trabalho de ler e verifiquei, claro, em grandes pontos que ele tem totalmente a questão da delação em si. Se o Lula se entende, né, a defesa do Lula entende que a decisão do Moro não foi acertada e acredita que as provas que ele tenha colocado no processo não foram de forma bem avaliada, não compete a nós e sim ao TRF avaliar, correto? Mas momentaneamente acredito que tenha sido sim acertada. Depende agora do Lula fazer a sua defesa. Acredita na prisão do Lula? Não acredito. Carla, acredita na prisão do Lula? Acredito. No TRF eu acho que vai se manter a condenação. Eu acredito que ele vai ser preso sim, em segunda instância. Acredito que pode ser que saia até mais rápido do que nós esperamos. O TRF da quarta sessão tem aí mais ou menos uma... Isso que fica lá no Rio Grande do Sul. Isso, fica em Porto Alegre. Ele tem mais ou menos um tempo de julgamento de 1 ano, dos últimos casos do Moro. Em alguns casos ele tem sido mais leves, mas em outros ele tem sido mais pesado. Ele tem normalmente mantido a condenação do Moro, em alguns casos até aumentado a condenação. Se vier a ser preso, essa prisão de Lula, ela acentua esse fla-flu político que existe no Brasil? Eu acho que, não sei se acentua, mas eu acho que vai colocar... bom, os petistas, eles são tão fanáticos que o Lula pode estar preso, pode dizer, eu sou o culpado, e mesmo assim eles vão dizer, não, eu sei que ele está dizendo isso só para nos reparar e tal, e vão continuar achando que Lula é inocente. A gente tem uma porcentagem da população que foi realmente catequizado, mas eu acho que vai desmistificar um pouco essa coisa da esquerda, porque o grande problema do PT não foi ter feito a corrupção, né? Eles fizeram o maior caso de corrupção do mundo, isso não há dúvida. Mas foi o fato deles terem dito durante tantos e tantos anos que eles seriam éticos e que eles iam fazer diferente. E, sabe? Então, pegou todo mundo de surpresa. Eu nunca votei em Lula. Tenho o prazer de dizer que nunca votei, mas não era por conta de ser de esquerda ou não ser de esquerda. É porque eu achava que uma pessoa que ficou se candidatando de 89 até 2002, quando ganhou, deu tempo deles estudar, deu tempo dele fazer uma faculdade, deu tempo dele se formar, fazer pós-graduação, estudar idiomas. Eu acho que se uma pessoa quer se preparar para ser presidente da República, eu estou falando aqui em fazer direito, só de pensar em uma possibilidade de uma candidatura para deputada federal, ele tinha que ter feito direito, administração, economia, pós, em não sei o quê, e ter feito no mínimo um inglês e melhorado o português. Né? Então eu olhava para ele, aquilo ali me soava muito. Eu não acho legal essa coisa do o trabalhador que ascendeu à presidência da República sem saber nada. E ainda conseguiu fazer um bom governo porque ele se cercou de pessoas boas. Mas eu acho que não vai acentuar mais do que já está acentuado o fla-flu brasileiro, não. Mas se Lula ficar fora da disputa, quais são os principais nomes para presidente em 2018? Até agora a gente tem... o Caiado queria muito, mas a gente tem uma pessoa dentro do DEM que tenta tirá-lo dessa disputa. Então, provavelmente, ele vai concorrer ao governo de Goiás. Ainda não está definido, mas tem a possibilidade aí de ter o Caiado, que é um bom nome. Ronaldo Caiado, que é do DEM. A gente tem no PSDB uma briga entre Dória e Alckmin, né, que isso deve ser decidido nas prévias. Quem você acha que leva melhor aí? Eu acho... sinceramente, não consigo chutar. Porque o Alckmin, ele teria mais condições, digamos, de concorrer internamente dentro do PSDB pelo tempo de carreira, mas o Dória tem um marketing muito bom. Eu não tenho opinião sobre o Dória por enquanto. A criatura ficou maior que o criador, na sua opinião? Ficou porque é muito melhor marqueteiro. O Alckmin não tem nenhuma... Ele não tem carisma, ele é meio frouxo, assim, sabe? Uma coisa meio café com leite, meio pasteurizado. A população já não quer mais isso. A população quer alguém que diga, que se posicione. É por isso que o Bolsonaro da vida está crescendo, porque o brasileiro está cansado de ouvir aquela coisa do político, politicamente correto, que Qual não fala nada. Qual a sua opinião sobre Jair Bolsonaro? Eu conheço o Bolsonaro pessoalmente. Vou dizer para vocês aqui o mesmo que eu digo para ele. Eu acho que ele é uma pessoa honesta. É um dos poucos ali que eu tenho certeza que é honesto, até porque tudo que ele fez, alguém já teria colocado... devem ter investigado muito já o Bolsonaro. Se não encontraram nada até agora, é porque realmente não deve ter. Então, eu acho ele uma pessoa honesta. Dizem que ele é grosseiro, ele não é grosseiro. Ele é uma pessoa doce, querida. As pessoas erram quando rotulam como o novo Collor ou o novo Trump?
Sim, totalmente. Eu não gosto de compará-lo com nenhum dos dois, nem com o Trump. Eu acho que o Trump é muito mais à direita do que o Bolsonaro. A questão do Bolsonaro é que ele é muito... ele não tem filtro do cérebro para a língua, né? Então ele fala o que ele pensa. E eu acho que é por isso que ele está crescendo, porque as pessoas estão cansadas de quem não fala. Se for o Bolsonaro paz e amor, ele vai perder o eleitorado. Ele vai perder o eleitorado. Com certeza. Agora, o que eu acho que falta no Bolsonaro? Ele precisa se cercar de pessoas como o Lula se cercou lá atrás, de gente que conseguiu articular, que conseguiu fazer um bom plano de governo. O Bolsonaro é bem intencionado, né? Mas, então, talvez ele tenha alguns critérios que são necessários para um presidente da República, mas ele precisa se cercar de pessoas que façam política, até porque a gente vive um presidencialismo de coalizão, que precisa negociar com o Congresso, e um Bolsonaro da vida não vai conseguir negociar com o Congresso se for como o de hoje. Então a gente tem que eleger um negociador, não um presidente. Infelizmente, por isso que uma das nossas pautas é o parlamentarismo, porque aí um Bolsonaro, ele seria um chefe de Estado que não tem que negociar com o Congresso, que ele tem que cuidar da segurança, Forças Armadas, judiciário e diplomacia. Isso, e por isso tão importante quanto votar e escolher o presidente da República, é você escolher o deputado federal, o deputado estadual. Não adianta nada você votar no presidente que pensa A e votar no deputado completamente antagônico ao que pensa o presidente, senão você está dando um tiro numa canoa e outro em outra. Exatamente, porque o presidente ele precisa hoje do Congresso para aprovar as leis que ele... Se não tiver a maioria, não vai. Se não tem, não vai. Então, agora, se a gente tivesse um parlamentarismo, a gente poderia ter um Bolsonaro de chefe de Estado e aí o Congresso eleger um chefe de governo que seria o primeiro-ministro. E isso pode fazer. Agora, com o presidencialismo de coalizão, o Bolsonaro ele teria que ser um pouco mais moderado. Doutor Ilmar, concorda com as pesquisas? Lula e Bolsonaro para presidente em 2018? Olha, eu acho que ainda está muito antagônica a situação, até mesmo porque não se sabe se Lula realmente vem. Eu não acredito, até mesmo porque na última entrevista dele, numa live que ele fez, ele foi muito claro que está pensando em ter um sucessor. Até apontou o Jacques Wagner para isso. E falou do Fernando Haddad também. Fernando Haddad, exatamente. Então, você não acredita que ele vá ser preso, mas também que ele não vai ficar inelegível? E não acredito que ele venha como candidato. Eu acredito realmente que o Lula talvez já venha indicando alguém para disputar aí 2018. Você acha que a imagem dele ficou desgastada com tanto escândalo? Está desgastada, justamente se nós, por exemplo, se nós hoje eleger o Lula, por situação que for, conseguir eleger, vamos passar 4 anos discutindo justamente essa questão de lados, e não de políticas públicas, e não vai repetir o suposto sucesso que ele fez com a questão do ProUni, essas coisas. Isso não vai conseguir mais fazer. E vou só colocar um gancho aqui, só para polemizar, porque a gente adora fazer isso aqui. Quero mais uma vez agradecer todo mundo que está na rede social. Eu discordo dessa questão que a criatura ficou maior que o criador. Sabe por quê? Eu nunca vi o Dória, e aí eu sei que um monte de gente vai discordar, eu nunca vi o Dória como uma criatura do Geraldo Alckmin. E vou explicar por quê. A Dilma é uma criatura do Lula. Sim. Se o Lula não saísse na rua e levantasse o braço da Dilma, a Dilma jamais seria presidente do Brasil. Me fala qual foi o voto na rua, sem querer parafrasear o movimento, que o Dória ganhou porque ele é ligado ao Alckmin. Quantas vezes o Alckmin foi na rua e levantou o braço e falou, você gosta de mim? Então vota no Dória. Não houve. Até porque se ele tivesse feito isso, talvez o Dória não tinha ganho a eleição. O Dória, sim, deve ao Geraldo Alckmin a indicação dele e a construção do consenso no PSDB. Aí, perfeito, porque ninguém conhecia o Dória. Exato. Então, o pessoal falava do Bruno Covas, falava do Trípoli, falava do Matarazzo, mas o Dória não é criatura do Alckmin. O Dória vai na rua, eu quero que me mostrem um voto que o Dória ganhou que o Alckmin deu. Diferente da Dilma, que deve o que ela tem, o que não tem é o Lula. Então, não teve transferência. E hoje eu quero saber qual é o político, e por favor, acionem aqui. Qual é o político? Tem gente discordando aqui, ó. Eu votei no Dória. Legal, Eliana, você é a única, uma das únicas. Até porque aqui no ABC a gente não tem televisão com horário eleitoral gratuito. Então aqui no ABC nós vimos os candidatos de São Paulo. E todo mundo falava que votou nos tucanos do ABC, ou grande parte, por causa do Dória. Mas não vi ninguém falar que votou no Auric, no Paulinho, no Orlando, por causa do Geraldo Alckmin. E também com a Aécio foi a mesma coisa. Então é importante essas diferenciações, tá vendo? É legal, isso que é importante, essa participação aqui. Porque hoje, e isso eu vejo como muito salutar,
Acabou aquela questão, e a gente discutir isso nos bastidores, do voto manada. O Leandro Amaral indicou votar na Carla, todo mundo vai votar na Carla só porque o Leandro falou e virou regra, virou sentença. Se o Pita não for o bom prefeito, nunca mais votem em mim, lembra? Isso faz parte dessa politização das pessoas. Antes a gente tinha um acompanhamento muito grande, quem não foi alvo disso? Leandro, você acompanha o dia a dia da política, fala aí quem é bom para vereador que eu vou votar. Fala quem é bom para deputado que eu vou votar. Hoje, graças a Deus, como a gente chega numa padaria, chega em qualquer roda de conversa, sabem o nome de todos os ministros do STF, sabem o nome de boa parte dos deputados, as pessoas não se deixam influenciar. Claro que o formador de opinião faz um papel importante, mas não existe mais esse voto de manada. O Bolsonaro tem uma legião, mas é dele. Se ele levantar o voto do Leandro Amaral aqui, eu vou ter o voto de todo mundo. Se o Lula levantar meu braço, se o Alckmin levantar meu braço. Então, graças a Deus, é claro que você leva em conta, mas isso diminuiu muito. Essa alteração se deu, justamente, Leandro, desculpa, se deu por causa das redes sociais. Foi graças às redes sociais que as pessoas conseguiram agora encarar quem é cada ministro, quem são as pessoas e acompanhar o trabalho diuturnamente de cada candidato. É que a informação está muito fácil. Exatamente. Hoje em dia você tem um acesso muito rápido à informação, né? Então Exatamente. As redes sociais têm esse grande papel e é muito bom isso, né? É sensacional. Em 2016, muita gente nos perguntou em quem votaria. Quem que eu devo votar aqui? Então, o que a gente fez? A gente pegou alguns nomes que a gente conhecia, que inclusive a MBL nos indicou e etc., e falou, não confie na nossa indicação. Vá e procure saber quem é. A gente está te indicando um nome para você procurar saber. É diferente. E eu acho que funciona mais ou menos assim. Eu acho que 2018 também vai ser assim. Então, talvez você não conheça, porque é difícil acessar a pessoa, tal, mas, Carla, quem que você votaria aqui em Campo Grande? Já outro dia me perguntaram. Eu falei, eu estou tentando convencer a Fabrícia a se candidatar, que é a nossa líder de lá. Talvez ela não vá, não quer ir, etc. Mas não vote. Tenta conhecer. Eu acho que é esse o caminho. Carla, e aqui o pessoal, se a gente encerrar o programa, eu sei que o relógio é implacável, mas se não falar desse assunto, a urna eletrônica não é confiável? Eu, como uma pessoa que trabalhou em várias empresas de auditoria, eu não sou auditora, mas trabalhei em auditoria, eu sou consultora da área de auditoria, eu digo o seguinte, nada que não possa ser auditado é confiável. Nada. Você não pode confiar em algo que você não abra para ver e conferir o que aconteceu. A nossa urna eletrônica, qual é o problema dela? Você não pode auditar. E o segundo problema dela, que eu acho, não sei se é o segundo ou o primeiro, mas é um sistema que foi fabricado na Venezuela pela Smartmatic, que é o mesmo sistema que elegeu Hugo Chávez, Maduro. Então, só hoje, sistemas ditatoriais é que usam essa urna eletrônica. Não tem como confiar, é impossível confiar em um sistema que vem de onde vem e não pode ser auditado. E falam também que a urna pudesse imprimir o seu voto, mas isso também seria muito ruim, porque a compra de votos ficaria muito explícita. Concorda comigo, doutor Irmão? Isso é um grande risco, foi até uma discussão que nós tivemos agora também. É interessante ter, né, essa questão da impressão do voto para saber. A Justiça Eleitoral fala que vai ficar muito caro. Mas peraí, não funciona assim, tá? A impressão do voto, pelo menos na lei que foi aprovada, que é uma lei inclusive do Bolsonaro, é assim, você vota, aperta confirma, ele imprime um ticket que fica um visor no meio, que assim, um vidrinho, que vai imprimir. Aí, embaixo do vidrinho vai imprimir o seu ticket. Você confere, tá o nome do seu eleitor ali, do seu parlamentar, candidato, desculpa, tá ali o nome do seu candidato, você aperta OK de novo, ele vai fazer um tique na coisinha e cai o ticket para dentro. Você não leva o ticket para casa. Porque senão, levar o ticket para casa... Você tem total razão. Eu vou te dar o kit ali telhado, mas me traz o comprovante falando que você votou em mim. Aí seria muito ruim. Você não pode tirar foto, é proibido por exatamente. Lei. E você não levaria o ticket para casa. Agora, o problema é o seguinte, saiu ontem que o TSE gastaria acho que 2,7 bilhões de investimento nas urnas eletrônicas para poder deixá-las todas com a impressão do voto. Na minha opinião, então, já que é para gastar tanto dinheiro assim, volta para o cédula que funciona nos Estados Unidos, funciona em vários outros lugares, é mais barato e... pode ter fraude? Pode ter fraude, mas também pode ter mais conferência e é auditável. E se tiver a certeza,
só somar quanto a Lava Jato já conseguiu resgatar de montante financeiro, quanto já foi desviado em corrupção no Brasil. Se é para você ter mais consciência, se é para você ter mais certeza e mais confiabilidade no sistema, tudo nesse sentido que a tecnologia e o sistema de auditoria oferecem são importantes, né? Com certeza. Bom, gente, o relógio aqui infelizmente é implacável. Quero mais uma vez pedir desculpa ao Luciano Luiz, nosso comandante da Hora do Esporte, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Infelizmente o relógio aqui é implacável, nós temos que encerrar. Carla, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Está debutando aqui, a gente costuma dizer, participando pela primeira vez, mas tenho certeza, a primeira de muitos. Aqui, independentemente de concordar, o que a gente enaltece, o que a gente ressalta é a qualidade e o conteúdo do debate. Parabéns, sucesso na sequência do trabalho. Eu que agradeço, muito obrigada e um abraço a todos os ouvintes. Da mesma forma, doutor Ilmar Muniz, sempre muito atencioso aqui conosco, contribuindo no debate, não está debutando e vai voltar muitas vezes. Obrigado, sucesso. Obrigado, Leandro. Obrigado, Amanda. Carla, foi um grande prazer dividir de novo a bancada com você. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigada, doutor Ilmar, Carla, muito obrigada pela entrevista de hoje, Leandro, pela parceria de todos os dias. E um lembrete, você pode ver o programa Grande ABC Notícias de hoje também pelo Facebook e pela internet, tvgrandeabc.com.br. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.